Olá, boa noite. Tudo bem por aí? Hoje, quinta-feira, 18 horas, dia de diálogos com a construção na sua jornada de 2023. E hoje a noite vai ser boa, o diálogo vai ser bom, a conversa vai ser sobre o quê? A arquitetura e tecnologia para retrofit. Um papo muito interessante que vai contar com 3 feras aqui. O Greg Busquets, que é o fundador da Architects Office, escritório de arquitetura e Conifera, produzindo projetos fantásticos, e vai trazer cases de retrofit, a visão da arquitetura para o retrofit. Vamos contar com Gilson Machado, que é o coordenador comercial do segmento de construção nacional da Leica Geosystems, líder mundial em escaneamento, nuvem de pontos. Ele vai contar tudo sobre essa tecnologia que vem sendo utilizada para retrofit. E o Rodrigo Guerra, fundador da Arquilidar, que trabalha em parceria com a Leica e vai apresentar cases muito legais também, utilizando o BIM, enfim, é uma conversa de arquitetura e tecnologia a serviço do retrofit. E vamos botar os convidados na sala. Que entrem. Boa noite, Greg. Boa noite, Gilson. Boa noite, Rodrigo. Greg, tudo bem? Tudo bem, Bob. Beleza. Muito prazer. E bom que você está aqui conosco. Gilson, beleza aí? Tranquilo, Bob. Obrigado aí pelo convite. Vamos que vamos. Rodrigo Guerra, e aí? Olá, Bob. Preparado, prazer. Enfim, primeiro fazer parte do Enredes e prazer estar aqui dividindo esse espaço aqui com você, com o Greg e com o Gilson. Muito bom, beleza. Então, vamos lá. Eu queria, inicialmente, que vocês três, primeiro se apresentassem, né? Falassem do perfil e da atuação de suas empresas e a conexão com o tema das suas empresas com o retrofit. Por que vocês estão aqui, né? Não é por um acaso, é uma sincronicidade junguiana que nos traz aqui, né? Então, vamos começar com Greg Busquets. Quem é a Architects Office? Quem é você e qual é a conexão? O que vocês estão fazendo aí no mundo da arquitetura e a conexão de vocês com o retrofit? O Greg começa, então. Então, boa noite, sou o Greg Busquets, como você bem falou, sou sócio fundador da Architects Office, da AO, mas fui sócio fundador da Tripetic também durante 20 anos aqui, então faz 23 anos que estou no Brasil. Hoje a Architects Office tem 93 colaboradores e 40 no Portugal também, para ter esse elo um pouquinho internacional que a gente gosta e ter esse entender das tendências mundiais que é muito importante em arquitetura. O escritório AO tem 90% dos projetos dedicados ao mercado de incorporação imobiliário. A gente faz casas também, institucional, escola, etc., mas a gente trabalha muito nesse mercado e acho que é por isso que o retrofit está começando a ser importante, porque acho que o próprio, como dizer, os prédios até de São Paulo, se quiser, tem uma vida útil, que tem um momento que o retrofit faz sentido. Acho que todo mundo viajou na Europa, nos países um pouquinho mais velhos, onde o retrofit é uma necessidade, muitas vezes porque tem tombamento, você olha para Paris, normalmente você aplica 500 metros, um raio de 500 metros a qualquer prédio tombado, uma igreja, etc. Então, Paris é tombado, mais ou menos. Né? Tem poucas áreas onde você pode construir um greenfield. Então, o retrofit, por essência, ele existe. A gente está retrofitando muitos prédios antigos
Também para essa postura que temos que ter como arquitetos, o qualquer um, acho, incorporador sobre a sustentabilidade que permite um retrofit, em vez de demolir, a gente dá um reuso a um prédio, evitando gastos e entulhos e gastos de energias não necessários e mantendo um pouquinho da história da cidade. Então, por isso que acho que qualquer escritório de arquitetura, não só o meu, vai ter esse confronto com esse pensamento do retrofit. Muito bom. Beleza, então conexão geral, arquitetura e retrofit. Muito bem. Rodrigo Guerra, e você? Quem és tu? De onde veio? O que você anda aprontando com a sua empresa e que conexão você tem com o retrofit aqui? Tá bom. Bom, Bob, eu sou arquiteto, eu me formei pela FAO em 2000. Eu tenho especialização em gestão de projetos pela GV, sob emenda pela Graphisoft desde 2020 e eu uso ArchiCAD desde 2000. Então, antes do BIM ser BIM, a gente já estava fazendo BIM lá no escritório. Mais recentemente, eu estou cursando uma pós-graduação no IPT em tecnologia em madeira, onde eu desenvolvo uma pesquisa falando de escaneamento de canteiros de obras de madeira engenheirada. Tá? Uhum. A minha empresa Arquilidar, ela faz parte do Grupo África, que é uma empresa que surgiu da junção da Arquilidar e o Estúdio África, que é uma empresa fundada pela Audrey e pelo Alan Amaral. O Estúdio África já vem escaneando e fazendo levantamento de edifícios há muito tempo aqui no Brasil. É uma empresa que tem mais de 20 anos de experiência, pelo menos 10 anos já fazendo levantamentos com o uso do scanner a laser. E durante essa trajetória, Bob, a gente já trabalhou com projetos, levantamentos de áreas industriais, áreas comerciais, hospitalares, residencial, né? Então, é uma diversidade grande de edifícios que a gente já levantou através dessa tecnologia de nuvem de pontos que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Um outro traço, acho que muito interessante, muito bacana de dizer da nossa empresa é que a gente tem uma cultura muito forte de tentar entender a necessidade do cliente e entregar um produto customizado para ele, né? Então, para cada levantamento que a gente faz usando essa tecnologia, a gente procura entender como é que esse recurso vai ser usado ali na esteira de projetos e tenta customizar e entregar um arquivo, um produto que seja otimizado para aquele uso, né? E eu acho que, para finalizar, a conexão com o retrofit da nossa empresa é total, né? Porque, na minha opinião, eu acho que um bom levantamento, um levantamento preciso, ele é um levantamento rico em informações, ele é parte fundamental, né, para um início de um projeto de reabilitação de um edifício. Muito bom. Então, é isso aí, ó. Tá? Já temos o escritório de arquitetura, um outro escritório que vai levantar pontos e tal. Ô, Gilson, e você aqui? Como é que você entrou nesse grupo aqui? A Leica é referência mundial, né? E tem que falar um pouco dela aí, como é que ela está conectada aí com o retrofit? Sim. Então, meu nome é Gilson Machado, eu sou engenheiro de produção, de formação, né? Então, trabalhei bastante tempo na indústria e estou no mercado da construção há algum tempo, né? E entrei na Leica Geosystems justamente para trazer a Leica para dentro desse mercado da construção civil, né? Que é um mercado que a empresa tem muito forte fora do Brasil e aqui ainda não tinha começado a trabalhar, né? Uhum. A nossa tecnologia, né, que é a principal que vai ser discutida aqui, vai ser a parte de laser scanner, mas a Leica é uma empresa de 200 anos, tá? Então, tá aí há um bom tempo no mercado, né? O pessoal conhece bastante por parte de câmera. É o sonho de consumo de todo topógrafo ter uma Leica, né? Uma estação total da Leica. Então, a gente sempre foi muito forte nesse mercado, né, de topografia no Brasil. A parte industrial, a gente é muito forte, mineração, parte de monitoramentos de barragens. E aí, para a parte do retrofit, basicamente, a gente vai entrar ali com a parte do escaneamento, que vai ser o reconhecimento do terreno, né? Então, a gente vai pegar ali todas as informações gerais do ambiente, digitalizar isso, né?
e trazer para o ambiente virtual ali, onde a gente consegue fazer análises, mexer naquilo tudo e trazer, implantar dentro do canteiro, buscar essa informação, trazer de volta para o digital. Então, a Leica ela pertence ao grupo Hexagon, né, que é um grupo sueco, e o slogan do grupo é basicamente trazer um futuro autônomo, né, fazer a tecnologia trabalhar para a gente, né, as informações que a gente tem, que elas sejam processadas e elas tragam, né, as informações mais automaticamente possível, né? Então, basicamente, a gente vai trazer essa informação das construções mais antigas para dentro da digitalização, né? E aí facilitar a vida do Greg aí quando ele for projetar e fazer todas as coisas aí, e também na parte de implantação, de execução aí, que isso tudo funcione. Bom, aqui, em termos de tecnologia, eu já, né, escaneamento de pontos, escaneamento, e depois BIM na história, nós vamos navegar por aí. E o Greg vai ficar satisfeito aqui para receber tudo prontinho para ele já tocar o pau e já fazer as concepções e tal. Ótimo. Então, estão apresentados e já sabemos como vocês estão conectados. Duas empresas, né, uma de arquitetura, uma de tecnologia, a Leica, agora falei Leica, pode ser Leica, pode ser Leica, então vai ser Leica. E o Rodrigo junta aí um pouco isso, joga no BIM, né, modelagem, etc. Show. Vamos lá. Greg, agora é com você, né? Agora você vai entrar de sola aqui. Você poderia apresentar para a gente exemplo ou exemplos de sucesso práticos de um projeto de retrofit residencial? Vamos pegar o residencial também, quem tiver... O papo é retrofit geral, né? Como a gente está vendo muita conversão, né, de comercial para residencial, de residencial antigo para residencial novo e tal, vamos dar uma conversada sobre isso. Realizado para o escritório, comentário sobre dificuldades, benefícios e impactos positivos gerados? Não, perfeito. Eu acho que você colocou um ponto muito importante. Tem vários retrofits, ao final das contas, que são um pouquinho diferentes um do outro. O retrofit histórico, como a gente trabalhou, por exemplo, no Cidade Matarazzo ou a estação Red Bull, no centro, é um retrofit bem peculiar, onde você tem que manipular também o prédio tombado, com respeito a ele, tentar extrair a memória dele e não competir com a arquitetura. E acho isso é realmente mais pontual e a gente pode falar de restauro, de retrofit, quando tem essa mudança de uso também, mas eu acho que o interessante nessa palestra hoje é justamente falar do retrofit, como que ele vai aumentar aqui no Brasil, justamente com esse acervo de prédio que estão envelhecendo, com a falta de terreno em São Paulo, por exemplo, tem escassez de terreno nos bairros nobres que vão influenciar sobre uma escolha de retrofit pelos incorporadores. Mais ou menos o mercado que está decidindo isso, apesar de ser uma postura também, acho muito importante, como arquiteto, como todo mundo, pensar na sustentabilidade de uma cidade da construção civil, e o retrofit é uma das respostas. Em vez de pôr por baixo um prédio, como podemos usar que foi construído, em vez de gerar lixo, entulho, etc. É muito importante isso, e o mercado está começando a trabalhar esses retrofits, e você falou de uma mudança de uso, é justamente isso. Acho que, além do Covid, que mudou um pouquinho as mentalidades, teve esse home office, esse slide ao vivo, por exemplo, faz que tem uma mudança de uso de alguns prédios, e nesses bairros, por exemplo, Italinha, um exemplo que eu vou mostrar, não Italinha, aliás, em Elio Peregrino, que é uma mudança de uso, que era um prédio comercial que virou residencial, porque tem uma demanda forte de residencial nessa região onde tem poucos terrenos. Então, essa ideia do retrofit com mudança de uso está emergendo e é muito interessante. Legal. Então, vou apresentar dois cases. Um que é uma transformação retrofit de um antigo prédio residencial em um novo prédio residencial. Por quê? Porque ele não atende mais às demandas de hoje. Acho que tem essa questão de mudança de comportamento do comprador, né, de quem vai morar num prédio onde tem janelas muito pequenas, muito segmentado, quando hoje
e pós-pandemia, a gente está procurando espaços um pouquinho mais aberto, mesmo deixando um compartimento um de privacidade, né, para fazer esse home office, etc., mas um acesso ao ar livre, por exemplo, um terraço, ter a janela piso-teto e ter todo o conforto que um apartamento novo poderia oferecer. Então, tem esses estudos que a gente está fazendo com o incorporador, ver se tem a possibilidade de poder fazer um retrofit que é muito mais rápido normalmente. Então, vou falar do Pro e dos problemas, né, do Pro. Por que é bom? Justamente para essa questão de sustentabilidade, de postura que temos que ter, e por que está interessante hoje no mercado? Porque tem no plano diretor um benefício que incentiva esses retrofits. É muito importante isso, porque a incorporação, ela obviamente olha para um retorno financeiro, né? É um papel um pouquinho da incorporação em si. Então, nosso arquiteto, a gente está ajudando a transformar um produto que era um pouquinho antigo em um produto mais adequado às demandas. E esse grande benefício que acho muda tudo, que a lei permita de ter 5% de uma laje, né, de qualquer andar, 5% em terraços externos. Então, quando você vê uma laje de 1.000 metros quadrados ou 500 metros quadrados, você vai ter 250 metros quadrados a mais de área externa que você pode vender. Isso fecha uma conta, uma equação financeira que talvez antes não fechava. Então, por isso que os retrofits também estão sendo de mais a mais comum aqui em São Paulo. E, vendo esse benefício, para a arquitetura, ele interage quase com o encapamento de um prédio antigo, porque temos esses terraços a mais, que é muito bom, porque a gente vai atender um produto antigo que não tinha terraços com terraço. E o terraço, ele permite uma outra coisa muito importante, ele permite uma compartimentação vertical dos bombeiros. O que é esse termo um pouquinho esquisito? É de separar cada andar, em caso de incêndio, de não ter as chamas indo de andar por andar. Então, a lei obriga a ter uma saliência de 90 centímetros mínimo para impedir essa continuidade das chamas. E isso, quando você tem isso, você consegue ter uma janela piso-teto. Então, são vários benefícios ao mesmo tempo, né? A gente consegue ter uma área externa, que você vai vender a mais. Esse terraço permite de ter janelas piso-teto, então, que é adequado com a nossa nova jornada, talvez, de morador, né? Querendo mais sol, mais contato externo, contato com jardineiras, por exemplo. E, em termos de construção, vira quase um encapamento de um prédio antigo, que podia ser um pouquinho feio, sem interesse grande de arquitetônico, e essa capa é quase uma roupa que a gente vai vestir nesse prédio antigo. Então, esse prédio aqui, que é da G4M, que é um incorporador, que, ao final, muitas pessoas conhecem quando eles moram em São Paulo, que é um antigo prédio senzala, né? Em Itaúí, você pode ver aqui essa características de janelas pequenas, bem fechado, tudo arredondado, e a gente vai abrir muito mais para ter esse contato com a luz, com o sol, e ter uma vista quase 360, com esses terraços externos que a gente vai aplicar nesse corpo construído. Então, isso muda radicalmente a cara do prédio. Essa grande diferença, talvez, com a Europa, onde o morador tem mais afinidade com o prédio antigo, né, histórico, aqui a demanda é mais sobre prédios novos. E a gente tira, com esse acabamento, um pouquinho essa sensação de prédio ruim, velho, porque a gente tem um grande impacto visual, né? Quando a gente vê essa fachada nova, onde a gente tem esses terraços, essas madeiras, essas jardineiras, muda radicalmente essa percepção do prédio como ele era. E, além disso, a gente tem, nesse caso, um encapamento metálico, e por que metálico? Ele permite um sistema construtivo muito mais também sustentável, né, que é pré-fabricado. A gente não tem uma grande obra suja e ter concreto, água que pode poluir
o solo que faz barulho, que tem muitos inconvenientes, desculpa, até para a própria obra, e o peão que vai fazer essa obra é muito mais fácil, muito mais ágil. E esse encapamento de estrutura metálica permite esses terraços externos grandes, que permite essa visão um pouquinho 360. E a gente foi um pouquinho mais além, num outro prédio, então aqui você pode ver essas grandes janelas, piso-teto, terraços, jardineiras, e essa estrutura metálica que vem ser inserido nesse prédio antigo. Então, realmente, um retrofit não para tentar guardar a beleza antiga, a gente poderia conversar sobre isso, esse estilo ou essa estética que esse prédio tinha, mas ele não tinha marcos históricos como outros prédios podem ter. Se a gente trabalha em outro edifício modernista, em Higienópolis, óbvio que a gente não vai aplicar essa fórmula, né? A gente vai tentar justamente expor a arquitetura e revitalizar uma arquitetura importante dos anos 60 e 50. Aqui não era o caso, então a gente se permite de dar uma cara um pouquinho mais contemporânea. Aqui, Engenho Peregrino é um outro prédio que a gente está finalizando, que era aí sim uma mudança de uso. Era um escritório num bairro muito valorizado, onde tem uma grande procura de moradia, então foi uma mudança de uso radical, onde a gente aplicou o mesmo conceito de encapamento, com uma grande diferença, e de usar a madeira engenheirada, que faz ainda mais sentido, eu acho que em postura sustentável de ESG, de usar um material nobre, né, que é a madeira, engenheirada, quer dizer que não tem a problemática da madeira, de cupim, de incêndio, etc., e com uma leveza ainda maior que o aço. Por que isso? Porque muitas vezes, quando você trabalha em retrofit, tem um prédio existente e muitas vezes um estacionamento é embaixo do prédio, que era esse caso. E aí, quando você vem aplicar uma estrutura secundária, se for de concreto, por exemplo, vai ter um impacto, um peso a mais muito forte, e você vai ter que reforçar todo o estacionamento para receber esse peso gigante. E a madeira, ela é muito leve, muito mais leve ainda que a metálica. Então, é uma das soluções que acho que combina uma reflexão sobre a técnica construtiva, sobre a sustentabilidade, e também acho que vai trazer para o próprio morador um benefício de ter um material natural, né, que capta e que retém o carbono, então ele tem um impacto sobre o carbono positivo, e não negativo, né, ele já vem com crédito carbono, quando qualquer outra construção é negativa, e lhe permite de ter essa sensação maravilhosa de ter um material nobre que você pode tocar. A madeira tem essa magia, acho, quando você toca, nem frio, nem quente, ela traz e tem essa naturalidade própria que encanta qualquer pessoa, e tem um cheiro até. Então, a gente usa um material que é a própria madeira, que foi um estudo com uma técnica mista de coluna metálica revestida de madeira e os pisos de CLT, né, que é uma técnica de quase de aplicação de lâminas, os dois sentidos, que tem muita rigidez, onde você pode aplicar também um pouquinho de concreto só para ter esse efeito anti-chamas para os bombeiros, mas que traz uma leveza e uma beleza natural já com o próprio material. Então, acho que são essas soluções que a gente pode usar para tentar reverter essas problemáticas que são os retrofits. Quais são as problemáticas? E para finalizar isso, quais são os problemas? Quando a gente começa a tocar em arquitetura, o retrofit é o famoso as-built. Você está com um prédio pré-existente, onde você pode ter acesso nas plantas antigas, mas a gente sabe bem que o que foi construído, o famoso as-built, tem nada a ver com o que foi projetado. A obra passou por lá, tem várias soluções ao vivo quando você faz uma obra,
e é sempre um grande mistério de que a gente vai achar dentro da estrutura, dentro dos forros, se o prédio comporta essa mudança, e tem a famosa legislação também, de acessibilidade, os núcleos de escadas de emergência não atendem mais às normas atuais, tem refúgios para os cadeirantes que não era previsto antigamente. Então, a gente se depara com um problema legal de adequação às normas atuais, que são complexos. E para adequar isso, precisamos, no levantamento, e aí o Gilson e o Rodrigo vão entrar muito preciso. Tem um exemplo gigante, quando trabalhamos 7 anos na Triptych sobre a cidade de Matarazzo, que é um retrofit histórico, que era o hospital e a maternidade Matarazzo, que foi extremamente complexo para ter um levantamento digno para poder trabalhar em cima disso, porque é gigante, você recebe um levantamento de um piso 2, e quando o terceiro chega ali, não se adequa ao segundo, enfim, uma dor de cabeça gigantesca que pode custar muito, muito, muito caro. Então, essa agilidade que a gente tem com essas técnicas novas de levantamento com scanner a laser, de transformação em BIM, etc., ajuda muito na viabilidade, encurtar um tempo de projeto e ter uma certa segurança em termos de investimento. Muito bom. Excelente. 2 exemplos super interessantes, não é? Um de residencial já obsoleto, que modernizou, e outro que eu falei, do comercial para o residencial. Acho que essa vai ser a grande tendência no Brasil para isso. Sim, e a terceira, entre aspas, acho que tem essa revitalização do centro, hoje em São Paulo, muito forte, que é muito interessante, porque ela vai além desses retrofits, tentar trazer moradia no centro, revitalizar o centro para outras fins, onde o retrofit é muito importante, com certeza, porque tem prédios históricos, talvez não tombados, mas que merecem justamente esse cuidado e essa revitalização muito importante. Então, esses vias também um pouquinho maior, um pouquinho além do retrofit, que pode revitalizar um centro um pouquinho em decadência hoje, onde todo mundo tem medo de investir, mas o retrofit é uma solução que pode ser muito, muito bacana. Show de bola. E o Greg gentilmente já levantou a bola aqui para o Gilson e para o Rodrigo, dizendo que ele precisa ter precisão nos levantamentos aqui, para não ter surpresas do que tem ali dentro, né? Então, Gilson, acho que você agora tá na hora, né, de entrar. Como é que a plataforma, né, equipamento da Leica integra dados provenientes do escaneamento a laser ou outras tecnologias para gerar insights relevantes e facilitar a tomada de decisão no desenvolvimento de projetos? Sim, o que você tem para contar aí? Sim, a Hexagon, né, proprietária da Leica, ela trabalha muito forte com essa parte de digitalização do mundo todo. Tá? Então, a gente tem sensores de captura de realidade, que a gente chama, desde aéreo embarcados, então são sensores do tamanho de um fogão, que vão instalados em aviões para fazer mapeamento aéreo, né, com precisões ali, vai de 10 centímetros, né, você atinge fazendo sobrevoo sobre cidades e mapeamento 3D, isso já tem. A gente tem a plataforma Hexagon, né, Digital Reality, HXDR, se vocês entrarem aí, dá para ver lá que tem mapeamento 3D, por exemplo, de Nova York, São Francisco, várias cidades da Europa, você consegue ver uma maquete 3D da cidade já pelo site. Então, vem já desde o macro, né, quando você faz cidades todas, a gente tem sensores embarcados em carros para fazer levantamento em rodovia, esse tipo de coisa. Nós temos prestadores de serviços no Brasil que utilizam essas ferramentas, tá? Tanto aéreo quanto que vai embarcado em veículos. E aí a gente vai, né, chegando para o menor, ali para o micro, e tendo uma precisão cada vez maior, chegando a ter precisão de 1 milímetro dentro de um escaneamento. Tá? A gente consegue extrair medidas muito mais precisas, né? E aí eu queria, nesse momento, contextualizar um pouco o que é o laser scanner, o que é nuvem de pontos, só para nivelar, assim, de todo mundo que está assistindo, porque às vezes não é comum, e o pessoal não sabe muito o que é. Vamos pensar na foto 360 que todo mundo conhece, né? A gente tem uma imagem ali,
e quando a gente navega nessa foto, ela distorce muito os ângulos para cima, para baixo. A grande diferença do laser scanner é que ele é como se fosse uma estação total robótica ali, ela está instalada ali no meio, onde ela faz as medições de ponto a ponto. Só que uma estação total, ela faz uma medição a cada, né, uma robótica super rápida vai fazer uma medição a cada 3, 4 segundos, né? Um laser scanner, ele mede até 2 milhões de pontos por segundo, rodando 360 graus. Então, a gente vai ter, ao final disso, um modelo com pontos de todo o ambiente, cada ponto desse com uma coordenada, XYZ, e um valor de cor extraído dessa foto que foi tirada junto. Então, você tem uma nuvem colorida de pontos em que você navega e ela é um modelo 3D do seu ambiente. Isso traz, né, inúmeras facilidades. Você consegue fazer qualquer tipo de análise, né, mensurável ali daquela estrutura. Então, análise de planicidade, verticalidade, superfícies que tem ali, rachadura, você consegue avaliar tudo ali dentro, né? Você elimina a revisita. Por exemplo, o Greg vai fazer um retrofit de um prédio em Manaus, né? A pessoa vai lá uma vez em Manaus, escaneia tudo, ele vai ter o modelo dentro do computador dele, e a partir desse momento ninguém mais precisa voltar para Manaus para escanear nada, né? Ele consegue fazer todas as análises ali, projetar, e a partir do momento que isso está projetado no modelo, a Leica também tem soluções para fazer a implementação desses projetos, né? Onde você carrega esse projeto dentro de uma estação total, né? De uma controladora de uma estação total robótica, e ela automaticamente ela te mostra qualquer ponto do seu projeto em 3 dimensões. Então, você consegue fazer todas as marcações que você vai ter que executar dentro da sua obra, né, com uma precisão muito maior. Isso para madeira engenheirada, tudo que você tem off-site construído, é um baita de um avanço, porque você sabe que você vai posicionar tudo exatamente, milimetricamente no lugar. Sensacional. Após esse posicionamento, tudo fica registrado dentro do projeto, né? Então, dentro do modelo BIM ou do modelo 2D que você trabalha, todos os registros de marcações são feitos e isso é acessado pelo escritório em tempo real, né? A gente consegue fazer isso via nuvem, né? Então, no tempo que o cara está lá fazendo as marcações, você no escritório consegue saber se está correto ou não. E fazer medições também com estações e tudo. Esse fluxo de informação de ir para o campo e depois retornar é um foco muito grande dentro da Leica, né? Então, a gente tem isso daí para fazer a marcação, executou. A gente pode fazer o escaneamento do que está executado, ter esse as-built preciso do que está construído, trazer de volta para o escritório, analisar, fazer qualquer adequação que precise. E esse fluxo de escaneamento progressivo da obra, que a gente chama, traz muitas informações e no final da obra, quando você fez isso, você tem um registro histórico de tudo que aconteceu, de todo o comportamento da obra, até você ter um modelo pronto para um gêmeo digital, né? Então, você vai ter toda a obra ali executando, sabendo onde tem tubulação passando na parede, porque você foi escaneando e acompanhando. Outro ponto bem importante para o retrofit, que a Leica tem muito trabalho forte nisso, é a parte de monitoramento estrutural, né? Isso pode ser feito tanto por escaneamento mesmo, a gente escanear a estrutura em campanhas, né? Então você acompanha se está se movendo aquela estrutura, né? Um recalque, uma inclinação, por exemplo, cidade de Matarazzo, eu fui na obra, eu fiquei assustado de ver aquela igreja em cima daquelas estacas, era assustador ver aquilo, assim, e é um projeto que deve ter sido muito complexo de ser executado. Mas a gente tem sistemas que você pode instalar inclinômetros e você saber como que está comportando cada uma daquelas estacas, né? Se elas tiveram alguma movimentação ou não. E são sensores autônomos, né? Você vai colocar ali, fazer um furo na estaca, pequeno, instalou, ele vai ficar ali sozinho, sem fio, sem nada, monitorando 24 horas por dia se teve algum movimento anormal. E isso dá muita segurança, né? Principalmente quando a gente trata de retrofit, que são edificações mais antigas, né? E elas geralmente estão próximas de outras edificações antigas. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento do todo o entorno, se as escavações que eventualmente precisam ser feitas, se estão afetando a estrutura ou não, né? E a gente tem isso aí diretamente. E outro ponto que é importante da nuvem de pontos, né, da captura de realidade, é que a gente consegue fazer também o estudo da vizinhança, por exemplo. Se eu vou subir um prédio, eu sei se eu não vou, por exemplo, tapar o solo do aquecedor solar do meu vizinho, né? Eu sei se aquele ângulo ali eu consigo fazer isso. Ou consigo estudar a vizinhança para saber qual é a melhor situação para colocar ali, onde vai ter mais insolação ou menos, né, durante o dia, sabendo a posição correta.
Então, as nossas tecnologias vêm muito para você trazer precisão, tanto na coleta inicial, né, desde o início da obra, você digitaliza tudo para começar o projeto, você executa ele de maneira digital, com todas as marcações e conferências, e aí você consegue monitorar ele, né, digitalmente também. Então, você vai fazendo tudo isso até a entrega final de um modelo exatamente fiel ao que você executou ali na obra para o seu cliente. Isso para a operação do edifício posteriormente é um sonho, né? Você ter qualquer manutenção, você saber exatamente onde você precisa abrir um buraco na parede para acessar o cano, onde você tem um conduíte passando ou não, porque você consegue fazer todo esse escaneamento. E a gente também tem as linhas de georradares, né? Onde você pode, numa estrutura antiga, identificar onde tem vergalhão, onde não tem, o que você está passando ali dentro, se tem tubulação ou não, em partes já construídas. Basicamente, a gente vai atuar aí desde do pré-obra até o pós-obra com essas tecnologias, e o grande foco é a gente trazer o máximo de informações possíveis e dentro dos softwares também fazer muitos processamentos automáticos, né? Os softwares conseguem fazer as análises de planicidade, verticalidade, tudo certinho. Top. E entregar a informação pronta já para o Greg tocar o projeto. Só falta falar esse negócio aí agora, né? Ele manda umas mensagens para você assim, ó, isso aqui tá errado. Daqui a pouco nós vamos falar de inteligência artificial. Sim. Ô, Rodrigo, eu acho que ele levantou a bola para você aqui, viu? Eu queria colocar, né? Como é que a África está trabalhando aí? Como é que a tecnologia de escaneamento a laser pode ser aplicado, então, em projetos? Me dá um caso específico aí. Eu sei que vocês andaram lá pela Bahia, cantando axé, se divertindo lá, mas além do axé, vocês fizeram coisas bonitas do Pelourinho lá, né? Que etapas tem um vídeo que mostra que etapas você entra nesse processo aí? Que método que você usou para fazer isso? Tá bom, Bob. Tem um vídeo que mostra essa captura nossa do Pelourinho. E eu queria falar um pouquinho como é que é o processo, né, de captura. A gente tem duas etapas muito claras, né? Primeiro, um planejamento do ambiente, do objeto que vai ser escaneado. Então, a nossa equipe sempre se prepara e procura entender o espaço que vai ser escaneado e o objetivo daquele escaneamento. Então, vai a campo com os equipamentos certos para fazer aquela captura que vai conseguir extrair a informação correta para aquele uso. E depois tem um momento de registro dessas informações, que é tão importante quanto o momento de captura. A gente tem um momento de processamento desses dados para que essas nuvens possam ser coordenadas e que elas tenham, de fato, a confiabilidade que a gente espera dela, né? Eu costumo dizer, Bob, que se a gente olhar duas nuvens, né, uma errada, mal feita, mal registrada, e uma nuvem bem feita e precisa, elas são parecidas, as duas são bonitas, né? Então, a gente precisa ter uma série de boas práticas ali para conseguir extrair essa informação de maneira correta, levar o equipamento correto para campo, né? Eu acho que os benefícios de um escaneamento a laser, o Gilson já falou bastante sobre isso, mas eu acho que é importante a gente falar sobre ter esse escaneamento, esse entorno do edifício escaneado, vai te auxiliar no planejamento da obra, vai fazer com que você possa compartilhar essa informação com uma equipe grande de projetos sem ter necessidade de levar e de voltar ao local escaneado. A gente, então, com isso, pode fazer estudos de impacto de vizinhança, a gente pode analisar as áreas desse prédio que precisam de mais atenção, isso com muito detalhe, com muita precisão, que é um outro ponto que eu acho fundamental e que é completamente diferente de um levantamento tradicional, né? A gente tem uma riqueza muito grande de dados, a gente sempre encara que a nuvem de pontos no escritório, a gente costuma falar que a nuvem de pontos é um veículo de informação, que você pode olhar para ela de diversas maneiras. Você pode olhar ela em 3D, você pode olhar ela através de sessões, você pode extrair informações dela de diversas maneiras. Então, e com nível de detalhe muito alto, né? A gente está falando ali de uma precisão milimétrica e de todos os ambientes que foram escaneados.
eu acho que a gente também tem que falar da eficiência de ser um processo totalmente digital, né? A gente não ficar mudando de plataforma, né? Então, vamos lá, fazer um levantamento à mão, com uma trena, passa para um caderno, desse caderno vai para o CAD, do CAD vai para o BIM, quer dizer, a gente já está falando de um processo praticamente automatizado, né, de captura, o que traz muita confiabilidade desses dados que estão sendo escaneados, e um processo nativo digital que já está muito próximo, integrado com o fluxo de projetos em BIM, né? Então, acho que a gente tem um grande ganho nisso, de estar integrado já, começar integrado com a metodologia BIM, né? Eu acho que também, por fim, Bob, a gente ter o registro histórico dessa edificação é uma coisa importante, né? Escanear esse edifício antes, escanear o edifício durante a execução da obra e escanear esse edifício depois da obra executada, a gente sempre pode ter um ganho enfim, para fazer análises de manutenção, a evolução do prédio. Eu acho que isso é muito importante. Eu me lembro do caso da Notre-Dame de Paris, que pegou fogo em 2019, não é? E eles tinham, em 2010, um professor de uma universidade local tinha feito o escaneamento daquele prédio. E foi muito útil, né? Com certeza, não foi só esses os dados que eles usaram durante o processo de reforma de restauro, porque eu acho que um retrofit de um prédio histórico exige um aprofundamento em todas as bases históricas, registros históricos, fotografias e tal, mas o escaneamento a laser foi importante e com certeza contribuiu para o sucesso do restauro. Muito legal. Entendi. Pelo que eu estou entendendo aqui, estamos fazendo aqui um consórcio entre empresas para trabalhar em retrofit aqui, né? Pelo que eu entendi, o Grupo África trabalha com os equipamentos da Leica, certo? Exatamente. Trabalha dentro e tal. O Gilson, então, entra com equipamentos, você entra com a prestação dos serviços de escaneamento. É isso? E gera a nuvem de pontos, gera dentro do modelo BIM e tal, que dá suporte ao Greg, vamos dizer assim. O Greg é o terceiro elemento do nosso consórcio aqui. É isso aí. A Leica fornece os equipamentos e os softwares, né? Os softwares, muito bom. Legal, hein? Muito show isso aqui. Ô, Greg, vou voltar a bola para você aqui. Agora você vai entrar com mais arquitetura aqui. Ao trabalhar com projetos de retrofit, como é que a equipe, né, ela busca equilibrar necessidades e expectativas dos futuros usuários e dos investidores, né? Você falou um pouco dos benefícios que tem de aumento de venda, etc., com as demandas específicas do projeto, mantendo, no caso, né, mais o caso lá do Vila Matarazzo, da cidade de Matarazzo que você fez, mantendo o caráter histórico e a identidade da edificação, quando necessita se fazer isso. Como é que se equilibra esses fatores todos aí? Bom, isso quando tem um pouquinho de histórico dentro dessa equação já complexa, aí começa a ficar ainda mais complexo. Mas, bom, é isso, acho que temos essa percepção da restauração histórica para tentar valorizar o prédio existente. Tem uma postura que o Compresp tem, que acho muito legal, que quando a gente fez o Matarazzo, que era um pouquinho diferente do centro da Red Bull Station, lá no centro, que era o antigo prédio da Light, tombado, era de tentar ter, quando você tem uma intervenção arquitetônica, que ela seja visível. Então, você não vai mimetizar uma arquitetura do passado, mas sim tentar ser o mais contemporâneo possível para qualquer pessoa que passa na frente entender as intervenções de cada um. E não tentar mimetizar o que foi feito, que acho muito interessante, porque dá uma liberdade criativa nova. Foi grande, aliás, a grande polêmica da Catedral Notre-Dame de Paris, como você bem falou, se a gente vai reconstruir essa flecha idêntica ou não, enfim.
Então, você tem que entender um pouquinho como que você vai intervir nisso, mas internamente, que normalmente não é tombado, não tanto tombado, né? Tem vários níveis. O Matarazzo, por exemplo, tinha um tombamento de fachada, de telhado, de volume, mas não de interior, que permita justamente essa transformação de uso e adequar as necessidades atuais ou a mudança de uso, que pode ser, por exemplo, o hotel que foi feito dentro de uma maternidade, justamente adequar às necessidades do futuro usuário, o morador. Então, temos esse equilíbrio entre preservar uma identidade do passado, como você bem falou, olhando para todos os indícios possíveis nos livros, fotos, etc., para manter esse caráter histórico. Quando você vai intervir, tentar ser visível e fora da arquitetura que foi já desenhada e adequar às necessidades novas, que acho super legal isso, porque sem uso novo, sem programa que vai incentivar a investir dentro desse prédio histórico, infelizmente, ninguém vai investir e vai virar ruína, que a gente está vendo em qualquer canto de São Paulo, porque dificulta esses retrofits, né? Quando você tem um tombamento um pouquinho forte demais, ninguém pode investir porque não tem mudança de uso e não está adequado a um futuro restaurante, porque era não sei o que antes. Então, tem que achar esse equilíbrio para tentar dar um destino futuro nessa arquitetura tombada. Quando não é tombado, que não tem esse caráter histórico, como mostra um pouquinho mais sobre essas mudanças de uso comercial para residencial sem tombamento, aí é muito mais fácil, porque você consegue realmente adequar um modo de viver e morar muito mais contemporâneo, sem ter essas problemáticas de legislação e de respeito histórico. Mas temos, como falei, algumas problemáticas que são mais de normas e de adequação à sustentabilidade, etc. Legal, muito bom. É isso aí. Vamos voltar aqui para o Rodrigo agora, eu acho, Rodrigão. Além do processo de escaneamento em si, né? Você falou, tocou, tangenciou aí a questão do BIM, né? Quais outros recursos e serviços que o Grupo África oferece para apoiar os escritórios de arquitetura nos projetos de retrofit? Uhum. Que outros recursos você oferece para facilitar a vida do Greg aí? Muito bem. Bom, tem um slide que mostra um pouquinho a atuação do Grupo África hoje, e a gente costuma separar em 2 pontos, Bob. O primeiro a gente sempre diz que a gente tenta trazer o BIM para a origem do processo, né? Então, quando a gente faz o escaneamento, esse levantamento tridimensional, seja de um terreno, de um edifício, né, que vai passar por uma reforma, por uma reabilitação, então a gente já começa a usar a possibilidade de usar o BIM no início do processo. E a gente sabe que isso traz muitos ganhos, né? Então, a gente pode ir para campo, pode fazer o escaneamento de um edifício, pode fazer a modelagem em BIM desse edifício, a gente pode extrair informações importantes, sejam em nuvens otimizadas, em ortofotos, para que a equipe de projeto, para que a gente possa compartilhar com a equipe de projeto essas informações mais ricas em fases iniciais, né? Eu acho que é importante a gente falar que hoje o BIM está bastante consolidado, ou está certamente se consolidando aqui nos escritórios de projeto, mas ele é muito pouco utilizado e falado na origem do processo. Então, acho que o primeiro ponto é trazer o BIM para a origem desse processo de trabalho. E depois, uma coisa que é uma novidade é fazer o controle da obra, né, levar a fazer essa conexão entre o projeto que foi maturado, foi trabalhado com uma equipe multidisciplinar, esse projeto vai para a obra e aí a gente, através do escaneamento, a gente consegue fazer checagens, né? Então a gente consegue checar se aquela obra está acompanhando o projeto, se tem divergência, antecipar tomadas de decisão em cima desses dados, né? Então,
Hoje a gente tem a possibilidade de escanear um canteiro de obras de um edifício que está passando por um retrofit e comparar com o modelo IFC de um projeto, seja estrutural, seja de climatização, seja de arquitetura, e aí, a partir disso, fazer checagens. O Greg falou bastante sobre madeira engenheirada, né? E a gente tem um caso super interessante, porque a madeira engenheirada é um processo digital, né? Um processo que já nasce em Lean, um processo muito preciso, uma fabricação off-site, e que sempre quando ela chega no canteiro de obras, ela encontra um cenário um pouco diferente, né? A gente sabe que, às vezes, a obra não acompanha essa precisão toda, e saber dessa divergência no último momento, às vezes, não é o que a gente quer. Então, escaneando a obra, a gente consegue antecipar esses problemas e trazer um ganho, aí, seja de cronograma, evitando retrabalho, e aí entra uma parte sustentável também que eu acho importante, Bob. Legal, show, muito bem. Serviços complementares, aqui fecha, né? Fecha uma solução boa. Gilson, me diga uma coisa, e vamos ver o seguinte, inteligência artificial, chat GPT aí, quero saber. A gente tem... Como é que ela é utilizada na plataforma, no equipamento, nas suas soluções, para potencializar projetos de retrofit, né? Benefícios que a IA traz. A gente tem alguns processos que são complexos, na verdade, exigem alguma habilidade do operador, e isso a gente, né, como empresa, visa trazer isso para que a máquina faça para a gente, né? O máximo de atividades possíveis. Então, dentro de uma nuvem de pontos, o registro que o Rodrigo tinha comentado ali atrás é um dos pontos críticos, que é você fazer o link de cenas pontuais, quando você usa laser estático, né? Você tira várias coletas de ponto, de vários lugares diferentes, precisa linkar um com o outro para que eles virem uma coisa só. Então, a gente tem inteligência artificial que faz esse link sozinho, faz a limpeza das nuvens sozinho também. Então, a limpeza, assim, tem pessoas se movimentando dentro da nuvem, dentro do escaneamento que você fez. A inteligência artificial, ela faz essa limpeza, né, dos pontos. A classificação da nuvem é um ponto muito importante, né? Então, você sobe uma nuvem de pontos dentro do software e ele consegue sozinho identificar para você o que é uma cadeira, o que é uma parede, o que é uma bacia sanitária, o que é um interruptor de lâmpada, e ele classifica isso e ficam todos em layers. Então, você consegue filtrar uma nuvem de pontos como se fosse um projeto em BIM, já sendo só a nuvem de pontos. Então, essas ferramentas ajudam bastante. Agora, eu precisava dar play no vídeo. Cadê? Não sei se eu coloco aqui direto, o pessoal coloca aí. Essa aqui é a plataforma nossa, tá? Que foi lançada agora. Então, aqui o pessoal fez um levantamento com laser scanner cinemático, onde ele caminha e faz alguns levantamentos, né? E aí você vai ter, né, essa geração sozinha do registro, né? Então, aqui vai aparecer bem, ele vai abrir o arquivo que ele subiu na plataforma, pega 4 cenas diferentes, né? 4 caminhos que ele fez diferentes com o scanner. A plataforma ela vai ler isso e gerar um só, né? Ela vai unir todas essas imagens para que você tenha um tour virtual ali. Ele transforma o mesh automaticamente. Então, aqui você está vendo uma nuvem de pontos desse laser cinemático, né? Então, a pessoa andou e ele coletou, e aqui é uma nuvem de pontos, né? Tem as dimensões ali. O software, ele automaticamente gera um mesh otimizado, então você vai conseguir ter uma visão quase que de um modelo, né, a hora que ele transforma no mesh. Então você vai ver que ele já dá uma amenizada ali nas partes do nuvem de pontos, consegue ver as imagens da parede e tudo. Ele também, a inteligência artificial, ela faz a leitura de arestas, por exemplo, né, nesse momento aí, quando você vai fazer algumas medições ali dentro do projeto, ele identifica para você as arestas para que você consiga fazer isso de uma maneira mais objetiva, né? Você consegue notar isso, compartilhar essas informações dentro dessa plataforma, né, visualizar a nuvem de pontos e fazer, por exemplo, esses limit box, né? A gente consegue fazer, salvar isso daí e compartilhar uma limit box. A inteligência artificial também, a gente já está bem avançado no desenvolvimento dele gerar planta baixa desses ambientes, né? Então você sobe a nuvem de pontos e automaticamente ele vai gerando uma planta disso. E outra coisa que
com os usuários, né, ela vai aprendendo também conforme a gente começa a identificar melhor as arestas, vendo onde o pessoal coleta. Aqui a gente consegue fazer um showzinho ali, né, um tour virtual automático, então você cria uns vídeos de navegação ali, né, só seleciona os ângulos que você quer ter de vista daquele ambiente e o software gera sozinho isso para você. Isso tudo compartilhável, né, a gente consegue exportar isso ou mandar o link, qualquer parte do mundo consegue acessar e ver isso daí. Dentro da parte de compartilhar, né, as informações, isso tem muito a ver com o BIM, porque a gente consegue compartilhar, gerar anotações aqui dentro, e quando vai fazer esses compartilhamentos, né, a gente consegue fazer isso para um grupo específico, né, a gente cria um grupo de pessoas que podem visualizar isso e mandar para uma pessoa específica, com as anotações, tudo, ou criar links públicos, né, e passar para o cliente final, por exemplo, né, você fez um escaneamento, o cara consegue navegar ali dentro da nuvem, ver como que está a obra, fazer o acompanhamento, a visualização. Então, essa é uma plataforma que foi lançada agora, né, justamente para fazer essa integração aí da nuvem de pontos com o usuário final. Ela usa muito a inteligência artificial nesses processamentos, né, ela auxilia muito a gente a fazer isso. Quem tem mais intimidade aí com nuvem de pontos, com as coisas, sabe a dificuldade que é você ter um mesh de qualidade, né? Que você consiga visualizar tudo ali, você ter essa nuvem de pontos em uma plataforma onde você consiga navegar por ela com um computador comum, né? Porque a nuvem de pontos, ela costuma ser muito pesada, né? Se você nunca travou seu computador, experimenta abrir uma nuvem de pontos no Revit e explodir ela, o computador explode junto, né? Porque é muita informação, muita coordenada para ele calcular, então acaba sendo muito pesado, e aí a gente traz isso tudo para formas mais otimizadas de serem trabalhadas, né? Onde você consegue compartilhar essa informação de uma maneira mais ágil, né, com os clientes e com a própria equipe de projetos. Muito show. Aqui no chat está divertido o negócio, o pessoal está falando, incrível! O que é isso? Até se a Gabi puder colocar o vídeo do Rodrigo, foi gerado nessa plataforma. Aquele vídeo do Pelourinho, o Rodrigo subiu... Gerou aí, né? Gerou por aí. Exatamente, ele subiu a nuvem de pontos crua dentro da plataforma e ela gera esse mesh aí dessa qualidade, né? Olha só. Limpando as pessoas, né? O Pelourinho tá vazio. Você acha que estava vazio quando ele escaneou? Tinha gente aí. A plataforma limpou tudo e aí transforma nesse tour, né? Que você consegue navegar ali tridimensionalmente. Foi feito na pandemia, por isso. Foi feito em julho de 2020, né? Ô Gilson, pensar que todo mundo achava que a Leica era a câmerazinha. A cachorrinha. Não, a câmerazinha fotográfica lá antiga, lembra? Sim. Não, até hoje existe, né? Até hoje, mas daí que nasceu, né? É a mesma empresa, né? Ela saiu dali e depois dividiu em 4, né? A Leica Câmera, a Leica Geosystems, que é a que a gente trabalha, a Leica Microsystems e a Biosystems. Então, são 4 empresas que saíram dali, mas é a mesma empresa da câmera. Da jornada da transformação digital, né? 200 anos atrás eles estavam fazendo câmera, depois Teodolito, inventou Teodolito com medidor de distância, e aí foi. E aí foi indo. É isso aí. Muito bem. Quando eu fiz a poli, eu usava o teodolito de vocês, pô. É o sonho de consumo de todo topógrafo. Aula de topografia. Vamos levantar no campus da USP lá a topografia. Hoje a estação faz tudo sozinha, mexe sozinha, mede sozinha. O laser scanner captura 2 milhões de pontos que você não conseguia fazer em 2 vidas, né? Muito bom. Deixa eu colocar uma questão aqui, que foi já... O Greg bateu bastante nisso, e eu queria só ouvir uma opinião assim, de vocês, né? Não precisamos aprofundar muito, porque tem algumas perguntas do público aqui, mas tendência de retrofit no Brasil e como é que os empreendimentos de retrofit se alinham com princípios e práticas de ESG e sustentabilidade. Greg já deu a dica. Já não derruba, aproveita uma estrutura existente. Greg, aí, você que está aí na militância... Perspectivas do retrofit no Brasil. Você vai falar sobre isso e o Rodrigo e o Gilson vão falar de sustentabilidade. Vai. Sim, mas mais uma vez, acho que além da postura, né, eu que falei bastante, de ter essa responsabilidade de acreditar nessa postura do arquiteto, do empreendedor,
Como eu falei, tem também essa escassez de terreno que a gente está vendo na cidade, mas é mais em bairros nobres, que é incentivo, acho que não tem segredo, sempre o dinheiro atrai e favorece essas mudanças. Isso faz que eu tenho certeza absoluta que o retrofit vai pegar, com certeza, com qualquer outra cidade um pouquinho histórica no mundo chegou. Acho que esse acervo de prédios hoje, que estão um pouquinho ao fim de vida, merece e vão ter a retrofit com certeza absoluta. Uhum. Beleza. Rodrigo Guerra, sustentabilidade, ESG, retrofit, nuvem de pontos, BIM, o que tem isso aí? Como é que conecta com a sustentabilidade isso aí? Bom, eu acho que o Greg falou super bem, retrofit é um caminho sem volta, né? Eu acho até que já veio meio tarde, né? Sim. Se a gente pensar que São Paulo foi construída primeiro em taipa, depois em tijolo, depois em concreto, o que a gente vê hoje quando a gente sai na rua é que já estão demolindo o que era de concreto para construir um outro prédio de concreto, né? Eu acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que a gente tem que se perguntar, né, Bob? Será que não tem outra maneira de projetar? Não tem outras soluções? E eu acho que o Greg já mostrou, já apontou caminhos, né? O adensamento de uso, você criar anexos com outros materiais, com materiais mais sustentáveis, né? Então, toda vez que você reaproveita uma estrutura, é evidente que você vai ter que trocar as instalações, atualizar isso também faz parte de trazer um edifício antigo para uma era atual e mais sustentável, mas você manter aquela estrutura, aquela laje, aquelas paredes e não gerar entulho, não gerar demolição, eu acho que é claro o benefício, é clara a conexão com sustentabilidade, né? E eu acho que não é difícil da gente perceber que é um caminho sem volta. Acho que a gente precisa de apoio das faculdades, que eu acho que isso precisa ser falado, precisa ter mais cursos falando sobre reabilitação de edifícios, mas eu também acho que as incorporadoras e construtoras precisam colocar essa bandeira e falar mais sobre esse assunto, Bob. Beleza, é isso aí. Tem que entrar, na agenda, né? A nossa tem que agenda, entrar na agenda. Não só, eu vou te falar, não só, tudo bem, as escolas precisam ter mais cursos, etc, etc. Mas no nosso próprio setor, nós, arquitetos, engenheiros, construtoras, incorporadoras, fundos de investimento e outros players, fabricantes de materiais, nós temos que jogar uma luz sobre isso, sobre essa questão. Nós estamos muito engatinhando isso no Brasil, muito pouco profissional ainda. Nós temos que juntar, porque, veja, você tem vários elos da cadeia produtiva que têm solução. Nós estamos apresentando 3 aqui. Uma empresa de prestação de serviços, uma de tecnologia e um escritório de arquitetura. Quantos fabricantes de materiais aí nós temos que poderiam gerar soluções? Falamos da madeira engenheirada, é uma das soluções, mas tem outra. Como é que você faz com elevador? Como é que você faz com sistemas prediais, kits hidráulicos, banheiro pronto, kit elétrico? Cara, tem uma infinidade de soluções aí que a gente precisa mobilizar e trazer a cadeia produtiva para iluminar um pouco isso. Gilson, a sua posição sobre esse assunto? O retrofit ele é ESG por excelência, né? Ele já está ali trazendo, né, reutilizando, reciclando um prédio inteiro, né? Então a gente acaba tendo uma redução de emissão, né, de descartes e tal, mas com essa parte de digitalização a gente consegue prever muita coisa, né? A gente, por exemplo, pode calcular os exemplos que o Greg fez ali de você ter janelas do piso até o teto, você tem demolições parciais ali de partes, né, desse edifício. E quando você tem isso escaneado, a gente consegue calcular exatamente o volume de entulho que vai ser gerado. A gente tem uma logística muito mais consciente, né? A gente tem o número de caçambas ali que vão sair, a gente nunca vai ter um caminhão esperando ali sem ter o que colocar, nunca vai sobrar material que não tem onde colocar, né? Então a gente consegue calcular esses volumes de descarte, projetar uma demolição de uma maneira adequada, a própria eliminação da revisita, né? Você vai uma vez só lá para fazer o levantamento, toda a resto da análise você faz do seu escritório, né? Então a gente já tem essa redução de carbono e emissão até de transporte, né? Com tudo. Acho que quanto mais digitalizarmos os processos, a gente vai ter menos emissões, né? De
de carbono aí em toda a cadeia, né? E a gente tem muitos outros pontos dentro ali que acabam sendo envolvidos, até, né, a parte que eu falei de aquecedor solar, por exemplo, né? A gente consegue otimizar muito isso ali, estudando o ambiente de uma maneira mais inteligente, né? Se a gente não vai atrapalhar a energia solar do vizinho e se a nossa vai estar no lugar adequado, né? Então, acho que todos esses estudos são feitos ali digitalmente. Show. Beleza. Gente, ó, tem algumas perguntas do público aqui, nós vamos subir. O Xisto faz uma para o Greg. Moradia inadequada é uma chaga maior que o déficit. Como encarar o retrofit da moradia inadequada? Ele está falando de favela, está falando de cortiço, tal, em comunidade vulnerável, ancorado nas pautas ESG e ODS. O retrofit é uma solução nessa linha, Greg? Bom, aí é um assunto muito mais complexo quando a gente vai nas comunidades um pouquinho mais informais, aonde o próprio empreendimento ou construção já nasce com defeitos, que seja de localização e de perigo em si construtivos, ou até das instalações que podem ser perigosas. Então, é uma questão complexa, porque, ao final das contas, a resposta seria não, teria que pôr por baixo para reconstruir, porque a gente pode pôr em perigo o próprio morador, porque a própria construção, desde não ter talvez projeto, e não faz sentido dar continuidade. Agora, quando a gente fala de construção, sim, que respeita toda essa legislação mais que são populares, acho que aí é mais um pensamento de uso que de retrofit, talvez, construtivo, sabe? De pensar um pouquinho como que a gente pode reciclar essas moradias antigas com um uso talvez não bem pensado em termos sociais, nos térreos, por exemplo, para requalificar uns prédios que talvez eram mal vistos, sabe? É mais esse caminho, eu ia dizer, mas pergunta difícil. Difícil, complexo. Que entra em outra, pode entrar em outra pegada, né? A Cecília Costa, quando não é possível aumentar a área de venda, como é que foi feito no G4M? Como foi feito no G4M? Fazer o retrofit ainda é uma opção viável? Acho que é para o Greg também essa. Bom, eu ia responder sim, com certeza absoluta. O fato de demolir um prédio não é de graça, custa muito caro, muito mesmo. E toda vez que a gente pode reaproveitar, então, só falando dessa conta que vai fechar ou não, com certeza vale a pena fazer essas contas. É complexo porque a gente sabe que o retrofit não é fácil de fazer em termos técnicos, você já tem uma estrutura existente, a obra é muito mais complexa, lenta, etc. Então tem que fazer esses cálculos. Muitas vezes o retrofit está sendo feito por questões justamente de área de venda ou de impossibilidade de demolir, quando você tem áreas perigosas também, tombadas, etc., mas vale a pena, acho, sempre, porque o retrofit ele tem vários, acho, níveis, né? No seu nível que você viu lá da GM4, a gente, como falou Gilson, a gente aumentou os vãos de janelas, etc. Mas você pode pôr também um edifício em esqueleto estrutural, ter suas lajes, pilar e viga, e ponto. E mesmo sendo só isso, já é muito, porque a gente não derruba um prédio, a gente emitiu um entulho, etc., etc., e a gente pode reaproveitar de um esqueleto estrutural. Então, tem vários níveis que podem ser sempre, obviamente, calculados. Beleza. Tem outra pergunta. Carlos Delmar. Quais os principais problemas de natureza... Carlos Delmar é advogado, hein, gente? Por isso que a pergunta aqui... É o nosso advogado especializado no setor imobiliário, grande amigo nosso. Quais os principais problemas de natureza jurídica vocês enfrentam nas obras de tem aí? Para mim, de novo? Hã?
Não, Para mim, de novo? vamos pegar o Rodrigo Guerra aqui. Rodrigo Guerra, você esbarrou em alguns aí? Como é que é? Depois a gente volta para o Greg e volta. Eu acho que o Greg pode responder melhor, mas eu vou pensar algumas aqui. Acho que natureza jurídica, eu acho que a gente tem sempre que pensar nas normas, né? Você está falando de um prédio antigo, como é que a gente vai adequar as novas normas, né? Uhum. Então, acho que aí é um primeiro problema. Se a gente está falando de um retrofit histórico, eu também acho que a gente tem alguns problemas com os órgãos de preservação, que são vários, por exemplo, na cidade de São Paulo, eles não se conversam muito bem entre eles, e às vezes você tem diretrizes que vão cada uma em uma direção, isso deixa o projeto um pouco solto, um pouco complicado de conseguir vencer essa barreira. Acho que é isso que me passa pela cabeça, das principais dificuldades, o Bob. Em termos de aprovação de projeto, o Greg, na prefeitura, etc., tem alguma legislação específica para retrofit? Não tem, acho que não facilita também. É um processo um pouquinho novo. Termos jurídicos, por exemplo, um exemplo básico são a adequação às normas, como o Rodrigo falou. Hoje em dia, você tem uma obrigação de ter um mínimo de 2,50 m, né, de altura dentro do apartamento, e tem muitos prédios que estão no limite de 2,49, 2,50, 2,48, que assusta a tomada de decisão, porque você pode ser fora de norma para 1 centímetro e não ser aprovado, o que pode gerar até uma demolição, sabe? É bem complexo. Então, como é um processo um pouquinho novo, não tem essas ajudas jurídicas, elas estão ainda um pouquinho complexas em termos históricos, de normas, de bombeiros, de deficiências, de fluxos, de vagas de garagem, por exemplo, que não tinha tanto antes, enfim, é um pouquinho complexo demais e acho que mereceria um carinho justamente para favorecer ou dar incentivo quando você toma essa decisão de ter um retrofit para engatar melhor esse processo. Perfeito. Gilson, quer complementar alguma coisa, não? Graças a Deus a gente não tem tanto envolvimento nessa parte aí, jurídica. A gente dá muito mais suporte, né? Na verdade, para posterior ali, de você ter o escaneamento como registro, mas não, a gente não se envolve nisso, ainda bem. Tá bom. Tem outra pergunta aqui, vamos ver. Para o Gilson. Só um parêntese para o Gilson, mas é você que vai dar a resposta. Porque com o levantamento justamente ultra preciso, você pode escanear um prédio inteiro para ver todos os andares, para ver se tem um que está fora da norma justamente desse 2,50. Em vez de passar uma trena em todo o prédio para tentar achar a... Aí, ó, tá vendo? Não, exatamente. Isso é extremamente simples de ser feito com software, né? A gente consegue, o software analisa isso para a gente automaticamente, né? Só joga a nuvem, e cria os planos lá de altura de laje, e ele vai inspecionar o prédio inteiro e te falar, ó, aqui tá fora. Então, essa parte é tranquila, que juridicamente a gente não vai ter atuação, né? A gente vai suportar quem tiver que fazer essa briga aí. Beleza. Tem uma para o Gilson, do Xisto. Se é possível instalar sensores nos elementos estruturais para acompanhar permanentemente a movimentação da estrutura. Sim. Até uma indicação nossa, né, que seja feito isso. Sempre, obviamente, principalmente em parceria com o projetista de fundação daquilo ali, né, o cara que fez o projeto quando é uma estrutura nova, né, para que a gente saiba os pontos-chave ali onde vai ter... onde não pode ter movimentação, por exemplo. Mas esses sensores, eles têm, se você fizer uma medição a cada 1 hora, eles têm bateria que dura 10 anos. Tá? Então, fazendo uma medição a cada 1 hora, né, comparando sempre com a medição anterior, se houve alguma movimentação de quanto teve. E isso é o sistema que é usado em barragens hoje para fazer o monitoramento. Depois das tragédias que a gente teve, né, no Brasil com ruptura de barragens, né, hoje tem norma para isso, tem lei e tudo, e o pessoal faz bastante esse monitoramento. A gente consegue trazer isso para a construção civil, são as soluções, na verdade, mais baratas que a gente tem de monitoramento, que são essas com inclinômetros e distanciômetros. Então, você pode instalar, deixar permanentemente na obra, né, se for, por exemplo, aquelas obras de Santos, que está tudo, né, a gente consegue deixar instalado lá e acompanhando o quanto está movimentando. Se está tendo recalque, por exemplo,
a gente consegue fazer o cálculo, o acompanhamento do recalque ali com distanciômetro diariamente, né? 24 horas por dia ali, a cada uma hora ele faz uma medição e te dá a distância que está, né, com variação submilimétrica, né? Então a gente tem essa precisão e o software ainda traça toda a curva ali, né, que a gente está tendo, se está tendo um recalque diferencial, ou se está recalcando tudo junto, né? Então a gente pode fazer isso sim, e até indicado que se faça, principalmente em áreas mais de risco, né, que a gente tem. Legal. Ótimo. Tem uma última pergunta aqui, vamos subir, do Leonardo Manzioni. Acho que essa é para o Rodrigo. Como é que está a utilização do BIM para retrofit ou as-built? Você comentou aí, ó. Muito bom saber. Vamos reforçar a pergunta aí. É muito bom saber que o professor Manzioni está aqui na nossa audiência. Olha, ele escreveu recentemente um artigo falando exatamente isso. Ele estava dizendo que o BIM era como se fosse um iceberg, né? E que a gente tinha muitas coisas para explorar ainda no universo do BIM. E ele colocava lá embaixo desse iceberg a trazer esse BIM para o começo do processo, né? Ele estava comentando que os estudos iniciais de projetos ainda basicamente são feitos em 2D, né? E por que a gente não traz isso para o começo do processo de projeto? Então, eu acho que o Scan to BIM, né, é uma solução, escanear e modelar o objeto que vai ser desenvolvido, o edifício que vai passar por uma reabilitação, é parte fundamental para a gente avançar nisso, né? Uhum. E a gente tem muitas técnicas, a gente tem bastante tecnologia para fazer isso, acho que tem boas práticas, acho que tem muito que avançar ainda com relação a normatizar isso, como é que tem que ser feita essa passagem da nuvem para o modelo BIM, porque nem sempre você vai enxergar tudo que tem por trás ali de um prédio. Então, às vezes, classificar esses elementos dentro de um modelo BIM de um edifício que existente não é tão simples quanto você modelar um edifício do zero. Então, acho que tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa já funcionando com relação ao Scan to BIM. O nosso escritório faz Scan to BIM, mas eu acho que tem ainda um caminho aí para ser desenvolvido, Bob. Uhum. Beleza, muito bom. Acabaram as perguntas do público. Então, eu queria colocar uma questão para você, é o seguinte: posto isso, essa nossa conversa sobre retrofit, e considerando que ainda no nosso setor, no nosso mercado, precisamos iluminar a jornada do retrofit, eu queria que cada um de vocês, agora vocês vão inverter, vocês vão ser gurus, recomendadores, mentores, né? E vão dar 4 recomendações cada um. Que recomendações vocês fariam para a jornada das empresas que pretendem atuar em retrofit? Assisti a live, achei muito interessante, quero começar a olhar esse assunto, me especializar nisso. Greg, quais as 4 dicas que você dá? Eu daria para um arquiteto que se interessa no retrofit acho que a gente falou um pouquinho disso durante essa live, de privilegiar como trabalhar com prédio existente em todos os sentidos possíveis, do nível histórico, mesmo se ele não está tombado, mas se ele tem uma memória coletiva no bairro, por exemplo, tentar sempre integrar isso no projeto, ou não fazer um ACM completo em cima de uma pele que era antiga, mas sim ter um pouquinho de carinho com isso. 2, incentivar toda vez que você pode um cliente a usar um retrofit no Dololir, por questões de sustentabilidade imensas que a gente conversou aqui há mais de uma hora. 3, se você já está nessa fase, tenha um cuidado imenso com o as-built, que isso é um dos problemas que o arquiteto tem quando ele começa para ter uma viabilidade, um parecer de um retrofit, a gente não tem uma nuvem de ponto ou nada. Isso vem depois.
Quando a gente dá o ok para um incorporador, acha que está bom, então a gente recebe depois um levantamento um pouquinho mais preciso, e essa fase é muito complexa e perigosa, porque a gente trabalha com levantamento internos, com mini laser, ultrana, e a gente sabe que no futuro pode gerar muita problemática. Então, ser bem cuidadoso nisso e, em quarta posição, ver essa adequação de normas, que algumas vezes pode ser também extremamente complexo e que talvez não tem soluções. Né? Quando você tem uma vaga para os 5 vagas para um prédio gigante, não vai vencer uma venda depois, ou sim, se for uma decisão conjunta com o incorporador. Muito bom. 4 dicas de Greg. Rodrigo Guerra, quais são as suas 4 recomendações aqui? Olha, eu começaria primeiro pesquisando bastante os projetos aqui no Brasil, fora do Brasil. Acho que fazer uma pesquisa sobre projetos de retrofit para entender o que já foi feito, eu acho que seria um ponto inicial. Eu acho que fazer uma pesquisa histórica, né? Eu acho que o Greg falou disso, mas é fundamental entender o objeto, o edifício que vai passar por uma reabilitação, então procurar informações, procurar fotos, procurar projetos existentes, e entender o contexto que você vai atuar. Eu acho também que é uma oportunidade de explorar técnicas novas, tentar usar a criatividade para sair um pouco do senso comum, né? Usar madeira engenhada, usar outros materiais para que a gente possa fazer anexos, enfim, criar uma arquitetura diferente. Perfeito. Tá? E, por fim, acho que escanear, né, Bob? Acho que escanear o edifício, como o Greg falou, escanear antes. Se não desse essa dica, eu ia estranhar, né? Eu quero ver o que eu vou falar agora. Né? Agora eu quero ver você. Que 4? Me sabotou, né, Bob? Botou por último aqui, depois dos caras. É o que eles falaram aí. Você endossa o que eles fazem? Endosso, concordo com eles. Eu acredito que realmente é muito importante a gente ter informação, né, para qualquer tomada de decisão. A gente precisa estar pautado em informações confiáveis. Então, esse levantamento inicial, o Greg comentou que eles têm dificuldade e tal. Existem sensores de levantamento de laser scanner cinemáticos que possibilitam um levantamento não tão preciso quanto o estático, mas de uma velocidade muito maior, né? Então, é possível fazer isso, às vezes, para uma prévia, né? Então, você conseguir digitalizar isso o quanto antes, né? Dentro do seu projeto. Eu acredito que isso não é só para o retrofit, mas é para a construção em geral, é levar o BIM para o campo, né? Você executar uma obra, fazer marcações utilizando o BIM, fazer conferências, porque hoje a gente chega muito na obra com um projeto 3D maravilhoso, a hora que o cara vai executar e está esticando linha, pendurando arame, esperando parar de ventar, e esse tipo de tecnologia, né, a gente já tem madeira engenheirada com precisão milimétrica, tudo super preciso, então realmente utilizar essas ferramentas, né, que a gente tem uma quantidade de informações muito grande, que isso seja realmente utilizado de maneira efetiva dentro das obras, na execução. Né? Acho que diferente do que os dois tinham para falar é isso, é a gente digitalizar e trazer isso para o campo também, né, para a execução de obra. Só uma coisa, Bob, talvez que acho importante, porque a gente está falando do retrofit com uma grande novidade, tem um grande preconceito do retrofit também. E só falar que o retrofit, longe de ser novo, a gente falou da Catedral de Paris, é um retrofit permanente de quase 600 anos. Os próprios prédios históricos, o Matarazzo, é um retrofit constante do que foi construído no início, depois reabilitado, depois reconstruído. Então, é um retrofit constante, não é uma novidade. É isso, os anciãos estão fazendo isso há milhares de anos. Milhares de anos. E a parte industrial, né? A gente atende muito indústria com laser scanner, eles fazem isso diariamente, né? Eles escaneiam para fazer mudança de layout, para fazer mudança de planta, para você mudar a planta de um lugar para o outro. Isso é super comum, né? Então, a gente trata isso como uma super novidade. Muito bem.
Ó, o Michel Martins fez uma colocação, um ponto que precisamos avançar é sobre a modelagem da energia da edificação. Isso é pouco explorado aqui no Brasil. Perfeito. Dia, pegada de carbono, né? Não podemos esquecer que as edificações são responsáveis por 37% de todas as emissões de carbono do mundo. É 37%, tudo que é emitido no mundo, 37% vem das edificações. 10% carbono incorporado, materiais, projeto, obra, e 27% em operação de edificações. Então, a questão de carbono e energia faz todo sentido. Gente, estamos fechando aqui para o final. Eu acho que nós falamos em retrofit. Ô, Gabi, acho que nós vamos subir uma informação. Olha só, já que estamos falando em retrofit, estamos organizando aqui nos dias 22, 23 e 24 de agosto, agora, uma missão ao Recife. O CTE em Rede está indo lá para ver o quê? Retrofit histórico de moinhos de farinha, toda a recuperação, requalificação urbana do velho Recife. Vamos estar olhando, visitando lá, e vamos estar visitando o Porto Digital, que é um dos maiores ecossistemas de transformação e tecnologia digital do Brasil. Está aqui o QR Code. Se você ainda não se inscreveu na missão, não deixe de fazer, porque vai ser muito top a nossa jornada lá no Recife. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Queria agradecer a quem nos assistiu, agradecer ao Greg, agradecer ao Gilson, agradecer ao Rodrigo. Acho que a conversa foi muito legal. O Mário gostou, parabéns parabéns a Natália, gostou, excelente webinar, o Cláudio do Estúdio gostou, todo mundo gostou aqui. Ó. Quem diz que não gostou, a gente não coloca. Acho justo. Boa noite, Rodrigo. Não pode. Não, mas não houve nenhum comentário, pelo contrário. O assunto é quente e bacana. Então, grato a vocês todos por ter participado, vocês três. E aí já, ó, o Greg, você conhecia o Gilson e o Rodrigo, não? Não, mas eu fiz de nome de cara sim, mas gostaria que eles sejam melhor e apresentar eles para meus clientes. Aqui já. Me ajudar, por favor. Quando eu brinquei que aqui começa a se formar um consórcio de retrofit, eu não estava brincando, eu estava falando verdade. O que a gente precisa é ir agregando outros players que atuam também em retrofit, né? Projeto estrutural, toda essa questão de materiais, equipamentos e tal. Acho que dá para formar um grupo muito, muito legal aí, focado no retrofit. Beleza? Grato, valeu, namastê. Muito obrigado, Bob. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Para o próximo Diálogos com a Construção. Como eu vou estar no Recife, eu não sei se eu vou fazer de lá, de repente eu vou fazer de lá. Então eu vou ver, vou pensar ainda. Daqui 15 dias tem tempo ainda a gente colar um negócio diferente, né, Gilson? Tranquilo. Beleza, gente? Obrigadão, hein? Valeu, namastê. Obrigado. Olha, pessoal, abraço aí. Obrigado, tchau.